a noção de virtude, né? São essas características novas, né, que aparecem no cristianismo. Depois outras delas que vão delimitar espaços um do outro. A noção de cânon, eu também falei na outra aula, é muito importante. Por que ela é importante? Porque a se transformar naquele monstro e a ser mandada para o submundo. Aí você pergunta, qual é a culpa da Medusa nisso tudo? É culpa nenhuma, né? A Medusa... Só de ser bonita, única. Culpa de ser bonita, né? Mas ela não fez nada para atrair a atenção de um deus. O cara estuprou, a outra foi lá poder fazer guerra com Poseidon, mas eu vou punir. E essa é a condição dos gregos com relação aos deuses, sabe? Os deuses são sacanas. Os deuses são, sim, não são malignos, né? Mas eles são humanos, né? De qualidade humana, né? Eles têm ciúme, inveja e tal, né? Essa é a maneira pela qual a religião grega se estabelece, que é uma maneira diferente da religião cristã, né? Ou judaica, no caso aqui, porque nós vamos falar do Firon agora, né? Então, o Deus judeu, o Deus judaico, né, é um Deus zeloso, ele é um Deus que exige obediência para suas leis, para seus mandamentos, e ele é um Deus que também tem perdão, também tem toda aquela coisa também, né? Mas é um Deus que tem um carinho, né, um cuidado maior com as pessoas que ele escolhe, né? Com o povo dele, ou com as pessoas que ele escolhe. E para falar desse Deus, os judeus, eles constituíram tradições orais. Tradição lá do livro tradição do Gênesis, do Deuteronômio, história de Moisés, de Davi, de Ruth, tradições orais, que irão ser registradas em algum momento histórico. Aí há controvérsias, né? Mas vamos ficar que eles serão registrados, de fato, né, lá pelos ídolos do rei do Davi e, assim, meio que finalizados lá por Esdras, né? Nesse interdito aí que dá um monte de ano também. Mas então, assim, desde quando essas tradições são realmente até a época que elas foram escritas, né, transcritas, elas ficaram como uma tradição oral. E essa tradição oral, ela é mitológica também. Aí eu vou dizer que mitologia aqui não é mentira. Mitologia aqui é uma narrativa histórica que possui a presença de seres divinos interferindo, né, ou como agentes do mundo humano. Então, a mitologia grega tem isso e o judaísmo também tem isso. Então, eu vou dizer que a base da religião é uma mitologia sempre. Toda religião é mitológica nesse sentido, né? E isso não quer dizer que não tenha elemento histórico factual lá. Mas que existe uma estrutura mítica, ela existe. Por quê? Porque é óbvio, né, que mesmo que você aceite que Moisés escreveu o Pentateuco, nem Moisés e nem ninguém estava lá no Gênesis para ver Deus criando o mundo. Para ver Adão caiu. Para ver Caim no Abel. Essas tradições, que remontam a um tempo imemoriável, elas são fruto de uma narrativa mitológica. Né? Mitológica. Não é mentira, ela é verdadeira, mas ela é mitológica. E ela é diferente de uma narrativa que seria simplesmente livros que são história. Mas também tem livros que são mitologias. Então, o mito grego, ele é a base da religião grega. E os mitos judaicos são a base da religião judaica. E os mitos cristãos são as bases da religião cristã. Mito, então, é uma narrativa que mistura seres sobrenaturais com elementos naturais. Quando você tem apenas a narrativa de seres que são unicamente humanos, aí você não é mito, lenda, né? A lenda, quando a lenda não é história, quando ela se perdeu. Então, por exemplo,
Abraão, ele não é um mito, né? Abraão é uma lenda. É uma lenda porque ele viveu num tempo tão distante que a gente não consegue calcular esse tempo e nem entender direito como é que esse tempo funcionava. A gente, então, e a lenda também não é mentirosa. A lenda é só algo que aconteceu há tanto tempo que a gente já não tem condições de dizer exatamente o que foi, então a gente conta mais ou menos por cima como foi a história. Né? A diferença da lenda para a história é que a história geralmente já está sendo contada com recursos de tempo, data, ao ano do rei tal, do dia tal, da forma tal, aconteceu tal coisa, e daí você pode conferir isso de alguma forma. Bom, está claro para vocês aqui o que é mito, o que é lenda, o que é história, e como que a religião ela tem um elemento mitológico também, e que elemento mitológico não é mentira? 55. Aí é claro, tem uns... Oi? Aí tem uns malucos que vão dizer que a Bíblia é toda mitológica, né? Aí isso é uma extrapolação. Por exemplo, o Bultmann, né? Mas aí você tem que entender o que o Bultmann quer dizer com mito, né? Ele não está falando disso que eu estou falando aqui, né? O Bultmann não está falando que a Bíblia é um mito da mesma forma que a mitologia grega é mito. O Bultmann está falando que a Bíblia é um livro escrito para um momento histórico onde aquelas coisas que estão ditas lá eram mal compreendidas à luz da ciência moderna. Então o Bultmann fala assim, eles disseram que o cego foi curado. Mas, na verdade, a cura do cego não foi a cura da visão, mas foi a cura da cegueira social, né? Que vai dar a base aí para a libertação, né? Jesus não multiplicou os peixes. Ele fez com que as pessoas elas compartilhassem os seus pães e peixes escondidos, né? Esse é o Bultmann dizendo que a narrativa bíblica ela está contando a história de uma maneira a transmitir, né, uma verdade oculta por debaixo, né, de uma narrativa fantástica, certo? Não é disso que eu estou falando, né? Eu não estou dizendo que Adão e Eva não existiram. Estou dizendo que Adão e Eva é mito, por quê? Porque nós não temos como verificar a existência deles, mas a existência bíblica de Adão e Eva, ela é um elemento tão simbólico importante que explica toda a tradição bíblica depois, né? A gente faz menção a Adão e Eva sem se importar se eles existiram mesmo ou não. A existência histórica de Adão e Eva, ela não é importante. O importante é o significado, né, da história de Adão e Eva. E assim vai ser por várias e várias outras menções, né? É claro que com Cristo isso não é assim, né? Já tinham lidado com isso antes. Aquele que disse que Cristo não veio é amaldiçoado. A historicidade é importante para o cristianismo. Então você não pode dizer que isso é um de fato, né? Mas, enfim, há quem vai dizer também que é mito também, né? Aí fica a critério do que está dizendo. Bom, o oficialmente fechado em 367. Por que foi oficialmente fechado? Porque ele está usando, né, o Reale está usando documentos da Igreja Católica que demonstram quando o cânon estava já delimitado. Claro que ele foi referendado por concílios, né? Mas na carta de Atanásio você já tem uma menção aos 27 livros que compunham o Novo Testamento. Lembrando que a carta de Atanásio ela é uma carta de um pai da igreja. Ela não é um livro canônico e nem é um concílio. Nem é um documento oficial da tradição da igreja. Né? E eu digo isso por quê? Porque você vai encontrar igrejas cristãs no Oriente que têm mais de 27 livros no seu cânon no Novo Testamento. Que aceitam, por exemplo, o Pastor de Hermes, aceitam o Didaquê, aceitam outros tantos livros que não são os nossos 27 são aceitos por todos. Né? Mas pode haver variação em tradições cristãs muito primitivas do Oriente. Além disso, nós sabemos também que o nosso camarada Lutero, ele
tentou com força, né? Dar uma limada na água, né? O Tiago Lutero, né? Então colocou lá o Tiago de canto, né? Dizendo, esse livro aqui é um livro não é tão inspirado quanto os outros. E depois retornaram o Tiago, né? Por causa que é uma questão de tradição. Já o Antigo Testamento, ele pro cristianismo, né? Ele era mais complicado, né? E é tão complicado o Antigo Testamento, tão primitivo, que vai ser dele que vai surgir boa parte das interpretações gnósticas e heréticas do Antigo Testamento. Quais eram os problemas que o Antigo Testamento apresentava? Primeiro, que havia um excesso de antropomorfismo, né? Ou seja, é Deus se manifestando em formas humanas de maneira de muitas vezes, vamos dizer assim. Então, essa questão de você colocar Deus, né, antes de Jesus, assumindo forma humana, ela parecia meio estranha para o cristianismo. Além disso, você tem templo, Arca da Aliança, você tem essas coisas, né, dessas regras cerimoniais que também eram estranhas ao cristianismo. Isso foi sempre uma questão, né? Lembra lá que é a controvérsia com os judaizantes. Né? E há uma ênfase muito grande do Antigo Testamento na materialidade, no dinheiro, né? Nas posses, em ter a terra, né? Tanto que você pega, por exemplo, teologia da prosperidade, a maior parte dessas teologias ela é baseada no Antigo Testamento. Né? Você tem que comer da terra, você tem que ser, né, príncipe entre os príncipes, você tem que ser, sua colheita vai ser farta, né? Essas questões não eram questões de preocupação dos cristãos, os cristãos eram gente pobre, que não tinha nem onde cair morto, né? Então, a riqueza não era uma questão para nós, mas ela é uma questão para o Antigo Testamento, que é um texto de fundação de uma nação, né? De uma nação que precisa ter riqueza para poder se colocar no mundo. Você vê lá, né, a riqueza de Israel, né, do reino de Davi, do reino de Salomão, né? Então, você tem uma pegada bem materialidade, bem de matéria aqui. A gente vai falar sobre isso também já. E nós temos essa presença, né, de um Deus, Deus da guerra, né, no Antigo Testamento, um Deus muito violento, né? Um Deus que parece que o amor não é a sua primeira característica, mas sim a vingança e a justiça, né? O controle e o domínio. Isso vai levar, claro, muitos cristãos do século II em diante, né, a entender que o Testamento não falava sobre Deus, mas falava sobre o demônio, né? Falava sobre uma figura criadora do mundo mal, que por isso é mal. Né? Então, haverão gnósticos que vão associar Yahvé ao demônio, né? ao Satanás, né? ao diabo, que seria o inimigo de Cristo. E quando, por exemplo, na tentação de Cristo, o diabo oferece todos os reinos deste mundo, os gnósticos interpretarão isso como o diabo pode oferecer isso porque ele é o criador do mundo, ele é o Yahvé, lá no Antigo Testamento. E aí Jesus responde para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque Jesus veio em missão, né? Ele veio em missão enviado da parte de um outro Deus que Jesus chamava de Pai. Pai. Né? Jesus nunca chamou Deus de Yahvé. Ele chamava Deus de Senhor ou de Pai. Né? Ou seja, outro Deus. Essa é a interpretação dos gnósticos. Né? Bom, é esse contexto que o Philon ele vai aparecer. Ele nasce aqui, ó, em 15, mais ou menos, ninguém sabe exatamente a data, mas em 15 antes de Cristo, e ele vai morrer em 45 depois de Cristo. Portanto, Philon ele esteve vivo durante todo o ministério de Jesus.
Mas o Filo morava em Alexandria, né? Não morava em Jerusalém. E a menção histórica de que ele foi para Jerusalém apenas uma vez na vida. Então a gente não sabe até que ponto ele teria conhecido de fato Jesus. Provavelmente teria conhecido algum apóstolo, né? Ou algum missionário. A de Cristo chegou até ele, com certeza, mas chegou até ele como se fosse mais um dos muitos judaísmos que apareciam na época. E o Filo, então, ele tem nas mãos dele o quê? A Septinta. A versão dos 70, né? A versão do Antigo Testamento grego. E é nela que ele vai se basear para poder fazer essas interpretações. Aí notem bem que na Septuaginta você tem a presença de 44 livros. Septuaginta antiga, né? Por quê? Porque todos os livros da Septuaginta eram escritos em grego. Então, livros que não entraram no cânon judaico depois, que foram retirados, né? Macabeus 1, Macabeus 2, sei lá, né? O Judite e tal, eles eram livros que foram originalmente escritos em grego. Alguém fala? Baruque, né? Baruque, né? Então, são livros Macabeus, né? O acréscimo de Daniel, o acréscimo de Esther, né? Eles são textos que foram originalmente escritos em grego. Para a Bíblia grega, não tinha nenhum problema. E ainda tinham outros livros, né? Tinha o livro de Enoque, tinha o livro, sei lá, né? Do quarto Esdras, né? Tantos livros, né? O Testemunho de Moisés. E esses livros não entraram no cânon judaico porque quando os judeus lá em Jâmina fizeram o seu concílio, né? Das credenciais, né? Era que o livro tivesse sido escrito originalmente em hebraico. Então, esses livros não tiveram uma primeira redação em hebraico, eles foram considerados livros fora da Tanakh, né? Eles eram considerados livros também bons, né? Também importantes, mas não formaram a Tanakh, né? Não formaram a base da Bíblia hebraica. Quero lembrar também que para o judeu, isso sempre, tá? O judeu não trata a Bíblia da mesma forma que o cristão trata. Principalmente o cristão protestante. Né? O cristão protestante é só a escritura. A Bíblia é tirada por Deus, inerrante, palavra de Deus. O judeu não. A Bíblia é um testemunho histórico a respeito de Deus. Mas esse testemunho, ele continua. Né? Ele não parou quando o último livro da Bíblia foi escrito. Ele continua. Só que ele continua agora em outros compêndios de livros. Né? Os livros de sabedoria, sapienciais, né? Os livros de sermão, os livros de interpretação teológica, né? Que são os midrashinhos, midrashos, Talmud, né? Coisas assim. Então, quando a gente fala de judeu, você fala assim, ó, o judeu sempre vai ter mais livros do que a gente imagina que ele tenha. A Bíblia judaica não é o único livro que ele vai seguir. Os costumes judaicos não são completamente dependentes da Bíblia como nós conhecemos. Ele também depende de outros textos. Né? E aí você vai ter também várias seitas judaicas. Né? E cada uma delas vai poder ter livros que outros têm. Todas elas vão ter que ter os 39, né, do Antigo Testamento, mas elas podem admitir outros livros e assim variáveis. Né? Então pode ser mais esotérico, né, cabala e tal, né? Pode ser livros de rabinos mais recentes, né? E aí pode ser também que tenha tido uma divisão entre dois rabinos, e aí um grupo aceita o escrito de um rabino e o outro grupo de outro rabino. Então você tem uma pluralidade disso até hoje. Você tem lá o judeu ortodoxo, né? Você tem o judeu asídico, você tem o judeu separatista, você tem o judeu reformado, liberal, né? Que é um judeu assim, mais que só vai na sinagoga e tal. Você tem vários tipos de judaísmo também. E eles se odeiam também da mesma forma que as denominações cristãs também se odeiam e se amam também. Bom, esse bando de livro, né? Ele vai permitir que o judeu
tenha uma certa liberdade de dizer o que esses livros significam. No tempo de Jesus, você tinha duas escolas rabínicas muito poderosas, né? A escola de Hillel e a escola de Shammai. Mas não eram só essas duas que existiam, é que essas duas eram as mais poderosas. Eram escolas farisaicas, né? Mas haviam várias e várias e várias outras escolas ali também, menores, rivalizando. E elas tinham interpretações diferentes sobre o Antigo Testamento. Então, uma dizia, né, que você podia, sei lá, né, andar tantos passos no sábado. A outra, não. Você pode andar 24 passos no sábado. A outra, você pode andar 48 passos no sábado. E aí, dependendo do rabino, podia haver ainda mais interpretações, né? É o que nós já estudamos sobre isso, é o que nós chamamos de, de Talmidim, né? É o Talmidim, que é o discípulo do rabino, né? E que vai levar consigo o jugo do seu rabino. Então, cada rabino, né, vai interpretar isso de uma maneira diferente, né, o texto. Os rabinos, da parte de Israel e da parte da Ásia Menor, eles têm uma tendência a ser mais literais. Os rabinos da região de Alexandria, do Egito, né, e ali descendo para a África, eles tendem a ter interpretações mais alegóricas. É claro que em algum momento você pode duas se iniciando, mas há uma tendência. E a tendência alegórica do pessoal de Alexandria para trás, ali para frente, é porque nós já falamos sobre isso em aula passada, Alexandria se transformou no polo, né, do centro científico da sua época. Então ela atraía todo tipo de pensamento. Atenas ainda era o centro filosófico, mas Alexandria virou o centro científico. Né? E a ciência atraía também filósofos, também místicos e tal. E isso criou um ambiente fértil, né, para que interpretações diversas surgindo. O Philon vai, então, construir, né, vai elaborar um sistema de interpretação da Bíblia com base nas premissas dos alexandrinos. E esse método vai ser chamado de método alegórico de Alexandria. Ele criou o método de interpretação bíblico alegórico. Claro que ele está interpretando somente o Antigo Testamento. Mas ele também usava o mesmo método para interpretar qualquer outro texto sagrado de qualquer outra tradição religiosa. Só que nós não temos essas interpretações de outros textos, né? Somente dos textos do Antigo Testamento. Então, Deus como Deus, né? Ele era um Deus menor. Bom, tudo isso aqui foi combatido no Concílio de Nicéia e foi fechado lá. Zac, algumas pessoas eu já vi ministrar dizendo que foi resolvido nessa época. Mas Cânon, ele foi no concílio aqui, ó, que eu coloquei. Concílio, não foi, foi no, se não me engano, foi primeiro de Trento, eu acho. Acho que foi o primeiro de Trento que o Cânon foi oficialmente concebido. Na verdade, não teve o concílio em si, né? Teve o Atanásio, teve lá o cânon de Atanásio, que ele juntou os 27 livros, por conta de muitos ensinamentos, ele juntou, e ele não foi aceito em um primeiro momento. E ao longo do tempo passado, e outras heresias foram surgindo, e aí, ó, juntaram, isso aqui é elas perceberam, nos documentos dos concílios, quando eles começam a utilizar
o foi antes de chegar no século V, entendeu? Já tinha o cano fechado do Novo Testamento, já. Entendi. Já tinha. Mas lembra, cânon fechado do Novo Testamento ocidental. O oriental, ele pode ter variação. Eu falo dos 27 livros que a gente tem hoje. Então, os 27 livros do cânon ocidental, ok? Porque Sim. existem igrejas orientais que têm mais de 27 até hoje. E são cristãs, e são tão... Perfeito. E rejeitam vários concílios, né? Às vezes rejeitam pedaços de concílio. Por exemplo, a Igreja Ortodoxa Oriental, ela rejeita um pedaço do concílio niceno-constantinopolitano. Qual pedaço? A parte que fala que o Espírito Santo, ele não é provém, é a fórmula filioque, ele procede, né? Procede do Pai e do Filho. A fórmula do concílio de Nicéia, né? De niceno-constantinopolitano, é que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Os ortodoxos russos falam que não, que o Espírito Santo procede só do Pai, não do Filho. Então, às vezes tem essas diferenças que são, às vezes, muito pequenas, mas que fazem com que eles sejam nicenos, mas com ressalva. O que acontece, na verdade, é que essa menção da fórmula filioque foi colocada depois do concílio ter sido já terminado, né? Então, eles falam que eles são os verdadeiros herdeiros do concílio niceno-constantinopolitano, enquanto que o Ocidente deturpou o concílio. Mas aí é briga de coisas assim, né? Mas estamos entendidos assim? Sim. Tá de boa. Ok. Problemas da encarnação, que geralmente eram problemas cristológicos, né? Serão resolvidos no concílio de Éfeso e no concílio de Calcedônia. Aí, o concílio de Éfeso vai condenar o monofisismo e o de Calcedônia vai condenar o nestorianismo. Vocês estão tranquilos com essas duas heresias ou que explique rapidamente? E nestorianismo? Nestor que falava da natureza de Jesus Cristo, né? Que é a natureza. Okay. Falava da natureza de Cristo. Exatamente, né? Exatamente. Isso, esse exemplo é mesmo que ele dá lá, o Bruce Allen, né? Fala, você dá esse... Oi? Esse Nestor era da escola de Antioquia, né? Da escola de Antioquia. O Nestório? Ah, não lembro. Mas olha só. Monofisismo, Jesus tem apenas uma natureza. Uma natureza. Nestorianismo, Jesus tem duas naturezas, só que elas liga e desliga. Então, às vezes ele é humano, às vezes ele é Deus. Ele nunca é as duas ao mesmo tempo. Tudo bem? O que os concílios vão dizer? Que Jesus tem duas naturezas e ele é as duas naturezas em todo o tempo. Isso é chamado de união hipostática. Da Igreja Cópita. Isso, é. E assim, isso aí está presente nas nossas falas também, tá? Quando a gente fala assim, Jesus sofreu na cruz. Sofreu como homem, né? Mas não como Deus, né? Isso aí é nestorianismo, né? Jesus nasceu da Virgem Maria. Jesus homem, não Jesus Deus. Isso é nestorianismo também. E então, Filipenses 2 é o quê? Filipenses 2 é a explicação do porquê Jesus não tinha as potências divinas. Mas aqui não é disso que está falando. Mas ele deixou de ser divino. Ele não deixou de ser Deus. Exatamente. O Filho de Deus, a palavra que... É isso que eu estou falando. Sim, eu quero entender, porque às vezes a gente não sabe explicar, né?
Jesus não deixou de ser Deus. Sim. Só que ele era Deus, ó, pro Nestório, né? Às vezes ele era Deus, às vezes ele era humano. Ele conseguia ligar e desligar a chave, entende? Eu entendo. Assim, Porque ó, Agostinho explica isso, né? Quando ele falou, sou menor que o pai, é porque ele falou como o enviado. Agostinho até fala isso. Né? então, aí vamos entender isso depois no Agostinho, né? Mas o que está falando aqui é o seguinte: um Deus jamais choraria pela morte de um amigo. Sim. Porque ele sabe que esse amigo não morreu de verdade, tá lá. Então, quem chorou foi Jesus, homem, não Deus. Quando Jesus, então, manda Lázaro ressuscitar, quem mandou ressuscitar é Jesus, Deus, não o homem. E assim vai mudando a chave, né? Nestório acreditava nisso. E ele foi condenado como herético porque ele negava que Jesus Cristo era, ao mesmo tempo, as duas coisas. Isso não resolve todos os problemas, viu? Só piora, na verdade, né? Que você vai ter que explicar como que um Deus morre na cruz, como que um Deus sofre, como que Deus tem fome, como que Deus nasce. E também vai ter que explicar como que o humano anda sobre as águas, como que o humano faz milagres, como que o humano... Mas, assim, essa questão foi resolvida assim. E aí, os outros dois problemas, que era a relação entre liberdade e graça, esse problema vai ser resolvido só pelo Agostinho, mais para frente. E o outro problema, que é a relação entre fé e razão, vai ser resolvido só por Agostinho pela escolástica. E esse problema entre fé e razão vai nascer justamente em Alexandria. Nós vamos ver isso mais para frente também. Agora, falando do Philon, né, nós temos pouca informação biográfica sobre ele. O Philon nasceu provavelmente em 15 a.C., morreu provavelmente 45 depois de Cristo, morreu e nasceu em Alexandria. Ele foi diplomata entre os judeus alexandrinos. Ele teria viajado pelo menos uma vez para Jerusalém, ele teria viajado também para Roma, ele teria conhecido também a Ásia Menor, mas o lugar dele era ali em Alexandria. Filho de nobres que possuíam cidadania romana, e que era também filho de uma família de sacerdotes. Então, da tribo de Levi, né, dos sacrificadores, educado para ser, provavelmente, né, um judeu e talvez, quem sabe, um rabino, e ele também era descendente dos Asmoneus, que era a dinastia, né, maior, né, Asmoneus, né, é como se chama toda a dinastia dos Macabeus. Ele também era parente de uma das esposas de Herodes, que era da descendência dos Macabeus. Herodes casou com ela para poder legitimar o seu trono. E por isso ele tinha também, vamos dizer assim, na família dele, uma linha herodiana. Então ele tinha uma linha macabaica, uma linha herodiana, uma linha sacerdotal, uma linha de cidadania romana, uma linha egípcia ali, alexandrina, né? Tudo isso faz com que o Philon ele tenha sido de fato alguém que experimentou o melhor dos mundos, né? Da região, da época dele ali, né? Tinha dinheiro, né? Ou seja, podia viajar, não precisava trabalhar, né? Então podia ocupar o ócio, né? Com desenvolvimento de pensamento e tal. O Philon tem muita coisa escrita. Tem mais de 40 obras dele. Muita coisa escrita. Sobre muita coisa, tá? E aí aqui, essas aqui são as obras principais dele, né? Que é um comentário alegórico do Pentateuco. Então ele comenta versículo por versículo da Bíblia. Todos os versículos. Dando a cada versículo um comentário alegórico. Claro que alguns versículos ele junta, né? Dois, né? Às vezes ele comenta assim,
É um grupinho de versículos, mas ele está lá comentando versículo por versículo. Tem versículo que ele faz 5, 6 comentários no versículo só. Desses comentários, você tem aí comentários sobre a criação do mundo, a alegoria das leis. Ele entendia que as leis do Levítico, elas não eram literais, elas eram todas alegóricas, elas significavam outra coisa, né? Por exemplo, né, não utilizar roupa de 2 tecidos diferentes, né? Por exemplo, cueca de algodão e camisa de poliéster, não podia usar, né? Aí fala, bom, não há sentido algum em proibir isso de maneira literal. Deve ter uma razão simbólica, alegórica por trás disso. Ele vai lá e vai explicar isso, né? Não misturar as roupas, né? E todas as regras, todas as leis levíticas, ele vai ter uma explicação. Todas. Né? Ele vai ter um comentário chamado Herdeiro das Coisas Divinas. Esse aqui é o que o Tiago perguntou. Como que é o Messias, né? É isso aí, ó. É como ele vai interpretar o Gênesis 3,15, né? O descendente da mulher. Que seria uma espécie de ser que viria do mundo perfeito, né? Para nos guiar pela perfeição. Ele é um Messias meio metafísico. A gente vai ver isso mais para frente. Há um especial interesse do Philon pelo Abraão, pela figura do Abraão. O Abraão, para Philon, ele não é um personagem histórico apenas, né? Ele é um personagem tipológico. Ele tem uma tipológico não, alegórico, né? Ele significa todos nós, Abraão, né? Abraão, então, ele sai da terra dele e vai para a terra que Deus vai mostrar. Philon entende que ele está saindo da infância para a maturidade, alegórico, né? Cada cidade que Abraão para representa uma etapa da vida e do desenvolvimento das habilidades espirituais do homem. Cada situação que Abraão passa é uma representação simbólica, alegórica, de algo que a gente experimenta na nossa vida na caminhada espiritual. Então, Abraão, ele se transforma numa espécie de modelo da vida espiritual. Tem um outro livro chamado A Mutação dos Nomes. Sabe que nome é uma coisa importante, né? O nome indica a essência das coisas, e quando o nome muda é porque mudou a essência dela, né? Se Jacó, Yaakov, poderia significar suplantador, o nome dele muda para Israel, significa guerreiro de Deus, né? Que lutou com Deus, ou homem de Deus, né? E mudando o nome, muda-se a essência do sujeito, né? Então ele vai ter uma obra explicando a origem dos nomes hebraicos e as razões pelas quais esses nomes são trocados, né? São mudados. Tudo isso em sentido alegórico, né? E aí entramos agora, de fato, naquilo que ele chamava de filosofia mosaica. O método que o Philon vai utilizar chama-se alegorese. Alegorese. O que é uma alegoria? Uma alegoria é uma imagem que é representada como símbolo de um conceito. Portanto, conduz o intérprete no sentido simbólico. Alegoria é uma imagem apresentada como símbolo de um conceito. Então, lá, a caverna de Platão representa o mundo sensível. As sombras da caverna representam as nossas impressões. O fogo dentro da caverna representa o vestígio da razão comum. A luz, o sol fora da caverna, representa a verdade. O homem que sai da caverna representa o filósofo. Então, a alegoria é uma imagem
que esconde por trás dela um conceito. Um conceito. Quando o alegorético olha para aquela imagem, o que ele quer é entender o conceito por trás dela. E esse é o método que o Philon vai inaugurar para a interpretação do Antigo Testamento. Agora pensem bem, para o Philon, tudo é alegórico no Antigo Testamento. Todos os números, todos os nomes, todas as localidades, todas se pá até as letras. Então tudo é alegórico. Tudo é simbólico e está escondendo um sentido oculto que você precisa conseguir captar. Como que você faz isso? Bom, o Philon vai dizer o seguinte: texto sagrado tem dois sentidos. Notem que mais para frente haverá outros métodos alegóricos que vão multiplicar esses sentidos, né? O método de 4 sentidos, o método de 7 sentidos, o método de 12 sentidos. O Philon está falando sobre dois: o sentido literal e o oculto. Aí ele fala assim: o literal é o menos importante, é a desculpa para a existência do texto. Enquanto que o sentido oculto, ou alegórico, esse sim é importante. E esse revela conceitos, verdades morais, espirituais e metafísicas. Como é que eu faço para saber, para captar, né, esses sentidos ocultos? A primeira coisa que você tem que ter é uma disposição de espírito. O que significa isso? Fazer lá os exercícios espirituais, né, oração, jejum, contemplação, concentração, estudo, meditação. Mas também o Philon vai dizer, é preciso que haja inspiração. De maneira que, quando você lê o texto, você vai tirar de dentro dele os sentidos simbólicos por meio de um esforço seu, que é auxiliado por um esforço ou por uma força divina, né? Deus auxilia o seu esforço para que você se enxergue para além das meras palavras, né? Isso é a dinâmica de funcionamento do método alegórico dele. O método alegórico que o Philon está criando aqui, ele vai ser utilizado até a época do pós-reforma da exegese, né? A época das hermenêuticas e tal. O Calvino usa método alegórico. O Lutero usa método alegórico. O Tomás de Aquino, o Santo Agostinho, todos eles usam método alegórico. Que quem fundou esse método? O Philon. Então, o Philon é o pai da interpretação bíblica do seu início até os modernos. Todos usam método alegórico. Todos usam método alegórico. Todos. Você vai aqui. Aqui nós temos uma livraria aqui na cidade chamada Paulus. É uma livraria católica. Aí você chega lá na Paulus e pergunta: eu quero um livro de hermenêutica. Não tem. Eu quero um livro de exegese. Não tem. Por que não tem? Porque o católico não trabalha com hermenêutica e com exegese. O católico trabalha com método de interpretação alegórico. Aí você vai encontrar comentários bíblicos. Esses comentários bíblicos, eles fazem uso do método exegético e dos métodos hermenêuticos. Mas eles são comentários. Eles não estão te ensinando como fazer. Por quê? Porque quem inventou esses métodos foram os protestantes. Método para poder interpretar a Bíblia de maneira a preservar a intencionalidade, a gramática, a história do texto. Nem Calvino usava isso. Né? Você pega o comentário de Calvino, não sei se você já está lendo o comentário de Calvino?
Tô lendo Romanos. Você percebe que tem hora que ele fala umas coisas que, assim, você fala, isso aqui não está no texto. Cara, ainda não, cara. Ainda não percebi algo assim que ele foge do texto, não. Mas eu comecei agora também o livro, tá? Tô no começo dele ainda. Pô, mas tirando o Apocalipse, pô, alguma coisa ali em Judas, cara, não tem como. Calvino faz muito exegese das palavras em grego, né? Quando não fica meio escuro, ele vai lá a palavra em grego e começa a destrinchar ela toda, né? Então, veja bem. Mas veja, o que o Calvino vai fazer é assim, ó, ele vai olhar para um texto e vai dizer, aqui tem um sentido literal, mas também tem um sentido oculto, alegórico. Você vai pega lá, eu tenho aqui o comentário do Calvino de Gaza, estava lendo esses dias, né? De Efésios, na verdade, né? E aí você começa a ler o comentário de Efésios dele, e você vê que ele começa a falar coisas que não estão erradas, mas que não estão no texto. Ele está puxando coisas de outro lugar e colocando elas no texto, por quê? Porque Calvino não faz exegese. Por quê? Porque a exegese não havia sido inventada na época do Calvino ainda. Não existia método exegético ainda. Então, o Calvino, ele faz o quê? Ele pega lá a palavra grega, ele busca o significado dela, ele entende a literalidade e ele desce para a camada da alegoria, do sentido oculto. Hoje em dia não tem como mais tu pregar, ensinar alegoricamente. Hoje só tem isso, Thiago. Todo mundo faz isso, cara. Eu não consigo ver isso. Até o Ed ele me corrigiu, mas eu posso não ser um acadêmico. Mas eu não consigo fazer alegoria em um texto que é claro. Pois é. Você não consegue. Vai pra igreja para você ver. Você não consegue. Porque aí eu vou inventar. Eu quero chamar a atenção das pessoas inventando uma fantasia em cima de algo que não está no texto. Mais ou menos. É mais ou menos inventar, né? Você faz alegoria assim. Por exemplo, Maria ficou grávida de Jesus. Simbolicamente, você também tem que ficar grávida de Deus. E o que é engravidar de Deus? É deixar que Deus te encha na sua graça para você poder produzir a manifestação da sua glória. Está errado isso? Mas aí você redefine conceitos, né, Zac? Você está estabelecendo outros conceitos, né? Você tá definindo conceitos. Não é uma a engravidar de Deus, nessa concepção que eu quero falar, significa isso. Oi? Aí você acaba definindo o conceito. Ó, engravidar de Deus significa isso. Aí você define o que é. Aí você começa a discorrer em cima disso que você definiu como uma verdade para a premissa que você estabeleceu, não é isso? Mas isso é alegoria. Não, sim, é alegoria. Por exemplo, assim, não, eu estou dizendo que não é alegoria. Jesus foi gerado... Peraí, é que tá todo mundo falando junto. Fala, Leno. Não, porque se você pegar, por exemplo, tem a Bíblia da tradução da Bíblia daquela igreja Bola de Neve, que ela vai começar a narrar o nascimento de Jesus da seguinte maneira: Maria ficou grávida, e aí João sentiu cheiro de chifre. E aí começa a falar assim, achou que era corno. E aí começa, não tô brincando, não. É essa tradução da Bíblia que eles têm lá, da Bola de Neve. E eles começam a dizer que é uma alegoria. Não. Entendeu? Se a gente for assim, realmente engravidou. Não, isso não é alegoria. Isso é o que nós chamamos de freestyle. Freestyle é você... É estilo livre, né? Você vai contar a história sem usar as palavras que estavam lá. Mas, assim, modernizar, né? Tipo assim, aí o anjo... alegoria moderna, isso aí. Sei lá. Não, porque alegoria não é isso. Alegoria é quando você tem uma palavra que ela esconde um conceito por trás dela. E esse conceito é o conceito verdadeiro que a palavra está escondendo. Gravidez é uma palavra material que esconde um conceito. E qual é esse conceito? O de você ser capaz de gerar de dentro de você algo para fora que glorifica Deus. Entendeu? Maria ficou grávida. Ficou grávida mesmo? Literalmente sim. Mas o sentido mais importante não é esse. É dizer que a gravidez de Maria significa que que o homem deve engravidar-se de Deus, ou seja, deve aceitar a vontade de Deus
para produzir a glória de Deus. Você viu que tem uma coisa escondida ali? Porque você falar para você assim, ó. Sim, eu entendi isso falando. Só que, assim, tu fala, tem uma verdade por detrás disso aí. Cara, assim, eu faço uso da gramática. Eu vou entender, eu leio um texto em português, eu vou lá buscar o sujeito, o predicado, o verbo, e aí, ó, diz isso aqui. Agora, o que isso aqui quer dizer? Ó, isso aqui pode significar que engravidar de Deus é você atrair, você buscar essa imagem, semelhança de Deus e gerar algo bom em você. E tá, eu entendo a alegoria ser isso, entendeu? Eu entendo ser isso, entendo que isso foi achado no texto por várias vezes. Mas aí daí dizer que, olha, é isso que o texto está dizendo, eu acho que já é uma diferença, não é não? Veja bem, mas você sabe disso porque você tem disposição de espírito e inspiração. Entendeu? Ó, eu fui inspirado por Deus para ver isso aqui no texto. Ah, não, mas eu não estou vendo. O problema é seu. Você que não tem inspiração. Vai ter, vai buscar para você ver. Eu entendi. Beleza, eu entendi. Agora é perfeito. Entendeu? Então, assim, a alegoria, ela está escondendo um conceito. Eu fui iluminado, entendi o conceito e estou te contando. Ah, não, eu não vejo isso. Beleza. Vai lá. Você vai ver que nem eu vejo. Aí você vai lá e vê outra coisa. Aí, pô, esse é o problema, né? Não, agora é perfeito. Isso aí agora fecha o círculo, entendeu? Show de bola. É isso aí mesmo. Agora fala aí. Não, é você mesmo. Pode falar. Isso. Você pega. Sim, sim. É isso aí. Não há dúvida nenhuma de que Paulo utilizou o método alegórico. Nenhuma dúvida. E provavelmente. Não, não é isso. É uma cooperação sua com Deus, né? Na interpretação. Agora veja bem. Pode falar. É, isso. É isso. Mas isso aí não está na literalidade. Ele está na alegorizada. Tá por trás do texto, né? É assim, ó. Tentar explicar dessa forma, né? O Paulo, ele está utilizando o método alegórico por quê? Porque o Paulo, ele conhece Philon. Ele conhece o método de Philon. Conhece, com certeza. Mas mais do que isso, no mundo antigo, escrever é uma coisa muito cara e trabalhosa. Não é que nem hoje, que você pega uma caneta em qualquer lugar, um lápis, né? E um papel e escreve, né? Não é que nem hoje. Você conseguir um papel, um pergaminho, um papiro, era uma coisa muito custosa e muito cara. Você conseguir tinta é muito custoso e muito caro. E você ser capaz de ter a educação para escrever é outra coisa muito rara. Olha a lógica. Se tudo isso é muito raro, quando alguém resolve escrever alguma coisa, é porque ele está querendo falar, está querendo expressar algo que é muito, muito importante. Muito, muito, muito importante. E se aquilo que você está lendo parece a você banal, é porque você está apegado apenas naquilo que está registrado literalmente. E não entendeu o que estava motivando aquela escrita que carrega consigo, dentro dela, o sentido oculto alegórico que o Philon quer encontrar. Tá claro isso?
A questão da música é que Deus não pode sentar num trono, ele não pode colocar divisão nele, ele não tem limite. Então eu não posso olhar isso como literal. certo. Aí eu vou para entender o que Deus queria falar para nós. Ele quis dizer que ele senta um trono como um rei, como uma autoridade. Eu estou pensando, né? Mas quando o texto ele me deixa a primeira opção ser literal, eu não posso ir pro alegórico. Hoje em dia eu não posso pensar assim. Senão eu vou fugir, eu não vou mais olhar a regra gramatical, eu não vou olhar mais quem é o sujeito, eu não vou me importar se antes lá em João 1, antes de teós, vai ter que ter o artigo ou não. Então eu simplesmente vou abandonar tudo e vou pensar como um doido. Assim, mas não mais doido, um filósofo. Mais ou menos. Veja bem. Um filósofo doido, porque o filósofo doido é aquele que pensa o que está só na cabeça dele e ninguém precisa entender ele. Eu falo que eu acho. Isso que eu acabei de falar para você agora há pouco sobre gravidez. Estava errado o que eu falei? Não. Não mas eu errado, penso de outro jeito. Eu não vejo. Eu penso, mas eu nunca pensei assim. Eu Tudo pensei bem. que Jesus ele foi gerado pelo Espírito e nós também temos que ser gerado. Mas a gente não é gerado como criança. A gente é gerado já adulto quando crê nele em Espírito e em verdade. Aí a gente é gerado pelo Espírito Santo. Pode ser uma outra. Em João 13, né? Pode ter uma outra camada alegórica para entender. Mas eu quero que você fixe no que eu falei, né? Se o que eu disse ali não está errado, então a minha interpretação alegórica, ela não está mentindo, nem está deturpando nada. Sim, não. Porque eu não estou em nenhum momento dizendo que Maria não ficou grávida. Nenhum momento estou falando isso. Estou falando, não, ela ficou grávida. Literalmente grávida. Mas o significado desta gravidez é alegórico. Ou seja, esse significado aqui é assim, ó, eu levantei a mão agora. Eu levantei a mão, levantei. Mas existe um significado oculto por trás de eu levantar a mão. Se eu consigo ter a inspiração para entender o significado oculto, eu sei mais do que apenas o que está literalmente. Eu sei algo que o Espírito, né, que Deus, ele implantou ali na Escritura para somente aqueles que tivessem a disposição de espírito e iluminação conseguirem captar. Entendi. Mas se eu não concordasse contigo no literal, eu não ia chegar nunca nesse pensamento alegórico. Então, o Calvino, ele já tinha a ideia que as pessoas sabiam o literal e ele ia para o alegórico. Mas isso já está em Philon, tá? O Philon falou assim, ó, nós vamos... Existe o literal. Então, não dá para ser analfabeto. Existe o literal. Ele não comenta porque ele já leva em conta que as pessoas já sabem. Certo, tá lá. Mas o literal é menos importante do que o alegórico. Entendi. O que você está falando? Sim. Concordamos. Está escrito assim. Fala, pode falar. Eu admito o fundamento, mas nego a consequência. Não tem problema, né? Porque nós, protestantes, somos ensinados, teólogos protestantes, somos ensinados a não fazer isso. A não fazer isso. Mas nós, protestantes, temos 500 anos de história. Nós temos 200 anos de técnica exegética. E os católicos têm 2.000 anos de história. Então, eles estão fazendo alegoria há 2.000 anos. Você não quer chegar agora a 200 anos, né? Não, essa frase que eu falei para tu, essa frase que eu disse aqui é uma frase latina, que é você, olha, eu admito que você parte de uma premissa verdadeira, mas que a consequência desenvolvida não é aquela preterida pelo texto, entendeu? A ideia é essa. Concordo com você. Mas eu estou falando. Você só pode falar isso porque você é filho da reforma e filho dos métodos históricos normativos. O alegorismo é contra a reforma total. O alegorismo não é contra a reforma. O alegorismo é contra os métodos de interpretação exegética desenvolvidos pela tradição reformada, que é posterior. Posterior. Claro. O texto é o texto, não importa o que você pensa. Então, isso aí é método posterior à reforma. Os reformadores, eles eram alegóricos.
Eles liam o texto literalmente, mas também buscavam sentidos alegóricos. Quem vai se preocupar em ser exegético vão ser intelectuais bem posteriores à Reforma Protestante. Tá claro isso? Tá claro. Quando você for começar a estudar lá filologia, né, a linguística, começar a estudar o hebraico, o grego, você tem que encontrar pergaminhos que você não encontrou ainda, do Mar Morto e tal. É ali que a técnica começa a desenvolver para você ter uma leitura exegética. Né? Você pega lá o Pecadores nas Mãos do Deus Irado, né, do Jonathan Edwards, né? É um sermão alegórico. Você pega lá os sermões do Ben Hinn, alegórico. Você pega lá os sermões do Spurgeon. Isso, o Spurgeon é alegórico, né? Alegórico. Os caras estão fazendo alegoria. E aí, assim, não é que alegórico está errado, não é isso. É que não é um método que a gente usa. A gente usa outro método. Mas volto a dizer, a população, o popular aqui no Brasil, adora método alegórico. Né? Adora pregar com temático, um sermão temático alegórico, né? De tentar encontrar algo que não está no texto, mas que faz sentido no corpo total, né? Da fé cristã. Você vai num... Perfeito, perfeito. Sim. Perfeito, perfeito. O mito da caverna é um mito feito para ser alegórico, né? Tá claro. Exato. O que o Philon está falando é que a Bíblia também foi feita da mesma forma. A Bíblia foi escrita para ser a mesma coisa que o mito da caverna é, uma alegoria. É, o, o, o freestyle, né? É você mudar as palavras, a literalidade do texto, né? Para que ele se encaixe melhor na compreensão do homem moderno, né? Então, ao invés de você falar assim, sei lá, né? E Jesus ficou, sei lá, zangou-se, né? Vai falar, Jesus ficou puto da vida. Isso é o freestyle, né? Então, ele está falando a mesma coisa, mas de uma forma mais moderna, né? De uma forma mais contemporânea, né? Não é, isso não é alegoria. Claro, 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 né? Claro. Por isso mesmo que toda a interpretação alegórica ela é passível de ser questionada. Toda a interpretação alegórica. Peraí, vamos ver se isso aí tem sentido mesmo. A questão é que o sentido ela vai estar muito mais na estrutura total do pensamento do cara do que no próprio texto bíblico. Né? O que você está falando é que você prefere o método positivo. Né? Positivo, né? E aí você faz o quê? Como é que a gente chama disso? Ilustração, né? Você faz ilustração. Isso aqui é como se fosse essa outra história aqui, né? Isso não é alegoria, né? Isso é analogia. Analogia, né? Então é isso. Então, cuidado com os termos aqui, né? E entendam, né? O método alegórico é um método. Então tem um método para isso, né? Um método desenvolvido para isso. Bom, o Philon, deixa eu ver aqui. Tá. O Philon, ele vai então começar a explicar temas da Bíblia. E um dos temas que ele explica é a criação.
Aqui você vai ver a pegada platônica dele bem forte. Né? Olha o que ele vai falar. O Philon vai falar assim: Deus criou a matéria primeiro. E depois ele imprimiu forma a essa matéria. Lennon, você já abriu um dos seus Teogonia aí? Já. Abre aí no primeiro canto, no primeiro capítulo aí, e lê a primeira frase, por favor. Olha aí. Você fala aqui sobre o discurso sobre uma canção... Não, lá, o primeiro lá, por essa parte de introdução aí, mais pra frente. Ah. Quando começa os versos lá. Não sei se tá em verso também. Peraí. Vai explicando aí. Caraca, velho, introdução é metade do livro. É porque... Os versos estão aqui para frente, aqui bem... E os versos que está aqui, ó, Teogonia, a origem dos deuses, é nos versos que tem a parte inglesa, a parte grega e a parte... Isso. Aqui primeiro, ó. Seria isso aqui, ó. Pelas musas heliconíades, comecemos a cantar. Pula esse verso e vai pro próximo, porque assim, aí é uma homenagem às musas, né, para lembrar a memória e tal. O próximo verso, tem divisão? Tem por linha aqui, ele coloca a linha aqui, ó, proêmio, hino às musas. Tá, e o próximo? O próximo é os deuses primordiais. Isso, leia aí o primeiro verso. Sim, bem primeiro nasceu o caos, depois também terra de amplo seio, de todo sede irresvalável, sempre dos imortais que tem a cabeça do Olimpo nevado, a Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias, e Eros, o mais belo entre os deuses imortais. Perfeito. Continua. Solta membros dos deuses, todos os dos homens, todos de doma no peito o espírito e a prudente vontade. Do caos, Erebus e noite negra nasceram. Perfeito, para aí. Você acabou de ler o livro de Gênesis dos gregos. Esse aí é o capítulo 1. Não entendi porra nenhuma do que eu li aqui. E eu te explico. Esse é o capítulo 1. Ele falou assim, ó. A primeira coisa que existia era o caos. O primeiro nasceu o caos. Caos é um deus. Caos. Depois do caos, nasceu Gaia, terra. Gaia. Segundo deus. Depois de Gaia, nasceu Tártaro. Depois, assim, tudo junto, tá? Nasceu, então, Caos primeiro. Depois de Caos, veio Gaia e Tártaro. Depois veio Eros. Forma a primeira trinca aqui. Aí voltamos lá no Caos. E dele vai nascer um chamado Erebus, que é a noite, as trevas, né, a escuridão, e a noite, que na verdade é Nix, que é a deusa da escuridão. Então está falando aqui, ó. Qual é o deus, o início do universo para os gregos? Caos. O início do universo é caos. E quais são os primeiros deuses, os deuses primordiais que vêm depois do caos? Gaia, Tártaro, Eros, Erebus e Nix. Ok? Ok? Beleza. Tem que acreditar em mim, né? Mas tá aí. É mais ou menos isso. Tá? Bom, o primeiro deus grego é o caos. O que é caos? Caos é matéria desordenada. Certo? Matéria desordenada. O que o Philon está falando? Que Deus criou o caos. Antes desse caos aí, da primeira linha da estrofe lá da Teogonia, existe um Deus. E esse Deus criou esse caos aí. E depois de criar o caos, ele começou a imprimir no caos as ideias. Então ele pegou para o caos e falou: haja terra, haja planta, haja animal, haja sol, haja estrela. Ou seja,
Deus cria o caos e do caos ele dá forma para o mundo que existe. Tá claro até aqui? Tá claro. Beleza. Só que antes de criar o mundo físico, Deus criou um mundo inteligível. Onde? Na mente dele. Olha como é que funciona. Você vai pegar um bloco de pedra e você vai esculpir o corpo de uma mulher. Antes de você começar a esculpir, aquele corpo daquela mulher já está na sua cabeça. O que você vai fazer é pegar aquele bloco e tirar pedaços dele até sobrar apenas o corpo de mulher que estava na sua cabeça. Deu para entender isso? Deu para entender. Isso aí seria o que o Tomás de Aquino vai te chamar de causa eficiente, né? Ele dá até o exemplo do escultor e a escultura. Perfeito, perfeito. Você faz isso com uma música. A ideia é essa, né? O bom músico, ele pensa na música antes e depois ele executa ela. Né? Ó, vou fazer uma música que vai ter assim, 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 assado. Aí pega o instrumento, vai lá e executa a música. Né? Então, você pensa primeiro, depois você executa. Óbvio que tem músicos que vão improvisando, né? E tem arte que é improvisação. Mas a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é que Deus, então, ele imaginou exatamente como o mundo deveria ser. E aí, a partir dessa imaginação de Deus, ele começa a imprimir as formas dessa imaginação no mundo material. Então, Deus imaginou uma árvore, e aí, então, ele foi lá e fez a árvore. Deus imaginou um cavalo, aí ele foi lá e fez o cavalo. Então, o que o Philon está falando? Que Deus criou o mundo das ideias, primeiro, um mundo ideal, e depois ele criou o mundo material. Como é que Deus cria o mundo ideal? Por meio daquilo que o Philon chama de logos divino. O logos é o quê? A inteligência. Então Deus usa a sua inteligência para criar o mundo sensível. E depois ele usa esta inteligência para dar forma naquele caldeirão de caos e assim gerar as coisas sensíveis. Ficou tranquilo isso para vocês? A explicação? Ou está confuso? Não, entendi. Aí olha só. Hã? Como fosse Deus, aí ele chama a palavra de inteligência. Deus está lá no céu, ele pensa, vou fazer o mundo assim, 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 assado. Logos, né? O Logos tá operando, né, no pensamento de Deus. Aí Deus, como dissesse assim, ó, Logos, vai lá agora e executa essa criação aqui. Então ele vai lá e executa a criação. Quando o Philon lê o Gênesis, ele vai perceber que o capítulo 1 de Gênesis é o capítulo onde está descrevendo a criação do mundo ideal, do mundo da ideia de Deus. Note que no primeiro capítulo de Gênesis termina com Deus criando o homem. Mas é só no capítulo 2 que Deus cria Adão. Método do Philon. Deus criou a ideia homem e depois criou a matéria homem. A ideia homem não tem nome. A matéria homem tem. Deus criou a ideia água, terra, animal, e no Gênesis 2 ele dá forma material para isso. Agora o Philon acabou de nos dizer que existem dois mundos. O mundo das ideias e o mundo da matéria. E que o Logos divino, ele consegue
agir ou se movimentar entre esses dois mundos. Tá claro? 55. Aí o Philon também. Vamos acabar aqui. Tá na hora, né? Só para terminar. O Philon aí, além disso, ele vai explicar os números. Por que a criação ela é do número 6? Por que o homem é criado no número 6, no dia 6? Por que no 7º Deus descansa? E a explicação é uma explicação que mistura pitagorismo, platonismo e cabala não, gematria judaica. Ele fala assim, o 6 é um número perfeito, né? Porque ele divide em duas partes, dá 3, porque você soma 1 mais o próximo 2 e multiplica por 2, ele dá 6. Você vai ter toda uma explicação lá de números, né? Para dizer que o 6 era o número mais perfeito, ou seja, Deus não criou o mundo em 6 dias à toa. Foi em 6 dias porque o 6 ali tem um sentido alegórico escondido. Se vocês pegarem o livro do Giovanni Reale, né, o volume 2 lá, que é o que nós estamos lendo, for lá na parte de Philon, até o final dela, vai ter lá um trecho de uma das obras de Philon. E nesse trecho ele vai descrever, ele vai transcrever, né, a interpretação do Philon sobre o porquê que o mundo foi criado no dia 6. No sexto dia. Aqui a criação e os números. Perfeito, é essa aí mesmo. E aí é legal. Agora todo número 7. Perfeito, é isso aí. Aí vocês vão ver. Entendeu, né? Bom, vamos parar. Vamos parar aqui e aí a gente continua na aula que vem para a gente terminar o Philon. Isso. Pode ser? O Fred tá tarado. O Fred tá tarado pelas aulas aí, ó. Por mim, tranquilo. Se todo mundo puder. Sim. Se puder. Beleza. Vamos acertar lá no grupo lá. Beleza. Tiago, dá? O Thiago é dormir, entendeu? O Thiago dorme muito. E tem que ver também durante a semana a gente vai ter que ir se acertando, porque sempre tem um problema isso aqui, serviço, isso aqui, missão. Negócio que o papel ele é incerto aqui. Já é mais certo que o cara vai trocando, né? Podemos fazer. Se vocês decidirem fazer, a gente pode pegar, assim, de terça a quinta, a gente vai mudando o dia quando vocês estiverem de plantão, estiverem de coisa assim. Beleza. Vamos acertar isso no grupo, então. Beleza, então. Valeu. Falou, tchau, tchau. Valeu.